Glória a Deus, você pode se assentar, amém? Quantos estão felizes aí na presença de Deus? Quem não está feliz vai sair feliz hoje, amém? E aí no sábado as mulheres vão ficar mais felizes ainda. Amém, queridas? Já estejam orando aí pelas suas convidadas, né? Pelas mulheres que vocês estarão convidando, trazendo, né? Aí para ouvir a palavra, amém, mulheres? A gente vê aí os exemplos de grandes mulheres na palavra de Deus, na Bíblia, né? Tantas mulheres aí, Ruth, né? Esther, né? Então, quem sabe você aqui é uma Esther dos tempos de hoje, né? Uma Ruth, amém? E eu sei que vai ser um tempo maravilhoso na presença do Senhor. Eu esqueci de um aviso para os homens. Irmãos, vocês que são homens, você tem uma mulher em casa, amém? Uma esposa, uma tia, uma mãe, uma avó, uma vizinha. Convide essas mulheres para estarem aqui recebendo aquilo que Deus vai derramar. Amém? Posso contar com vocês, homens? Amém, homens. Glória a Deus. Querido, quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesse momento em 2 Samuel. Você deixa aí em aberto. 2 Samuel, capítulo 6. Amém? Capítulo 6, nós vamos ler 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 23. Amém, queridos? Quem está com a sua Bíblia aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Só tem gente que tem a Bíblia, lê a Bíblia aqui, amém? Em nome de Jesus. Então já deixa aberto aí, porque Deus hoje vai falar com você. Vira aí para o sermão e diga assim: meu irmão, você veio aqui para ouvir a voz de Deus, não? Então deixa Ele falar contigo. Amém? Glória a Deus. Querida, quero contar aqui uma passagem da Bíblia que eu acho muito poderosa. Quero até pedir nesse momento para que você realmente preste atenção, evite transitar, amém? Eu sei que a gente vive aqui numa época fria, brincadeira, né? Mas aqui dentro tá frio, né? Glória a Deus. Mas aí já pegue a sua água, já coloque do seu lado, já fica aí ligado para tudo aquilo que o Senhor vai falar nessa noite, amém? Amém. Então, eu quero falar aqui a respeito de uma passagem muito poderosa, né? Que é aqui 2 Samuel, e nós vamos estar lendo essa passagem, que é uma passagem poderosa, e eu já quero aqui ler com você, amém? E diz assim, o título é A Arca é levada para Jerusalém. Quantos sabem aqui o que significa arca, antes de a gente começar a leitura? Quem já viu aqui uma arca? Que pena que eu não pedi, né? Para que a imagem da arca fosse colocada aí. Mas eu tenho certeza que você que é cristão, sempre vê aí nas festas de comemorações, amém? Aquela arca, né? O pessoal entra com a arca e entra com tantos símbolos assim, que realmente foi algo que representava ali a presença de Deus e a glória de Deus. Então a arca é justamente, ela representa, aliás, a presença de Deus. Todos entenderam? Amém? Então, ali estava escrito ali as tábuas onde Moisés, né, recebeu ali de Deus aquelas leis e foi colocado ali, existiam vários símbolos, né, que representavam a presença de Deus, a glória de Deus. Amém, queridos? Né? E a arca de Deus era um símbolo que representava a aliança de Deus e a sua presença com o povo. Vocês estão entendendo? Né? Então, Deus, lembra que eu falei a respeito da tenda, né, do tabernáculo? Que Deus ele queria estar presente no meio do seu povo. E por não ter um lugar fixo, o que acontecia? Né? Deus, ele mandou fazer o tabernáculo para que aquele lugar ali, sempre que quando o povo se mudasse, fosse levado junto, amém? Então, ali representava que a presença de Deus estava no meio do povo assim, como a presença de Deus está no nosso meio e aqui no meio da igreja, amém? A voz falhou agora. Mas vamos lá. Então, cadê a arca? Está aqui? Cadê o pessoal da arca? Bora lá o pessoal da mídia, né? Então, Deus gostava de ser lembrado. Deus sempre gostou de ser lembrado, né? E é importante que nós venhamos entender isso nas nossas casas, na nossa vida. Deus é um Deus que deseja ser lembrado em tudo que você faça. Você está entendendo? Amém, igreja? Logo, logo a gente vai chegar lá, amém? A gente está só começando. E o que eu quero falar aqui? Que no capítulo 4 de 1 Samuel, a arca ela foi tomada. A arca foi tomada após os israelitas perderem a guerra para os filisteus. Aí, né,
A arca de Deus representa a glória de Deus, não foi isso que eu falei? E no capítulo 4 de 1 Samuel, a Bíblia diz que a arca ela foi tomada. Por que a arca foi tomada? Ou seja, a presença de Deus foi tomada. Porque os filhos de Eli começaram a fazer coisas que desagradavam ao Senhor. Amém, igreja? Então, o que aconteceu? Eles foram batalhar, foram entrar em guerra. A gente sabe que o povo era um povo que vivia em guerra, não é verdade? Vivia em guerra. Então, eles foram ali, mesmo com a vida toda rachada, toda quebrada, eles levaram a arca. E quando os filisteus viram a arca, aquilo foi um motivo de pavor, porque eles sabiam como Deus tinha massacrado o povo egípcio. Quantos lembram aí da passagem, né? Ali do Egito para o deserto, quando Deus também abriu o Mar Vermelho. Quantos lembram? Então, quando os filisteus souberam que a arca de Deus estava ali com os israelitas, eles tremeram de medo. Então, eles falaram assim, olha, homens, sejam fortes e corajosos, porque nós vamos batalhar. E o que aconteceu? A arca foi tomada. Era para a arca ser tomada? Era. Não era. Sabe por que foi? Porque os filhos de Eli estavam desagradando a Deus. Então, o que acontece? Quando a gente desagrada a Deus, a gente perde a presença de Deus. E quando a gente perde a presença de Deus, os inimigos prevalecem na nossa vida. Você está entendendo? E a palavra de Deus fala que Ofni e Finéias morreram ali. E em seguida, o seu pai Eli, que era o sacerdote, que não tinha coragem de repreender os seus filhos, morreu caindo e quebrando o pescoço. Quantos entenderam? Né? Então, a arca de Deus, ela é importantíssima aqui. Glória a Deus. Está aqui para você dar uma olhada, né, na foto, na figura da arca de Deus. Mas eu queria começar aqui a leitura do capítulo 6. Vamos lá? Vamos começar a leitura? Diz assim. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel. 30.000 ao todo. E ele e todos os que o acompanhavam partiram para o quê? Balaá, em Judá. Para buscar a arca de Deus. Quantos lembram que a arca foi tomada? Nesse tempo, quando Davi, ele começou a assumir o reino, né, ele começou a assumir ali a responsabilidade que o Senhor tinha dado para ele, né, as promessas de Deus que o Senhor tinha dado para ele. Ele se estabeleceu como rei ali naquela cidade. A Bíblia fala que ele pegou os seus homens e foi até lá trazer o quê? A arca de volta, amém? Ou seja, trazer a presença de Deus para onde ela deve estar. E aonde que a presença de Deus deve estar, gente? Levanta a sua mãe e fala assim, na minha casa. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, vamos continuar. Para buscar a arca de Deus. A arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Diz assim, puseram a arca de Deus num carroção novo e levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá, grave bem esse nome comigo, diga Uzá e Aiô. Amém. Filhos de Abinadab conduziram o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Versículo 5 diz assim, Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumentos. Você está entendendo a alegria que Davi estava? Ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus. Preste bem atenção. Deixa eu tomar um pouco de água aqui, que a garganta está secando. Então, diz assim, quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus. Porque os bois haviam o quê, gente? A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Grave bem. Por isso, Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca. Nossa, né? Pensou, gente? O cara esticou ali a mão, né? E caiu duro ali. Quantos queriam cair duro aqui? Ninguém, né? Misericórdia, né? Por isso, né, versículo 8, Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá.
Naquele dia, repita comigo, naquele dia, Davi teve medo, diga medo, do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom, de Gate. Amém, gente? Então eu queria começar aqui com esse versículo, né? Essa passagem aqui maravilhosa, e a gente fala assim: nossa, pastora, maravilhoso, o cara levantou a mão, tocou na arca e morreu duro, a senhora acha maravilhoso isso? Mas é assim, né? A gente vai entender aqui até o final daquilo que o Senhor vai falar ao nosso coração nessa noite, amém, igreja? Então é muito bom que nesse momento você esteja preparado e atento, e você vai virar aí para o seu irmão e vai segurar aí do lado dele, aqui no ombro dele, e vai falar: meu irmão, diga, essa é a hora da palavra. Diga, essa é a hora em que o Senhor quer revelar a sua vontade. Essa é a hora em que o Senhor, diga, quer falar ao seu coração e ao meu coração. Diga para ele, então se prepara. Diga, aperta o cinto, que agora a gente vai decolar. Amém? Cadê a moça? Estou esperando ela falar, né? Por favor, ao cair as máscaras, né? Amém, gente? Então você olha só, né? Eu falei a respeito do que a arca significa, não é verdade? A presença de Deus. O que a arca significa, gente? A presença de Deus, né? Então, Davi, ele quis trazer a arca para onde? Para a casa de Davi, ali, para aquele lugar onde ele, né, tinha realmente feito, com todo carinho, preparado, debaixo da bênção do Senhor, já tinha sido abençoado pelo Senhor, e agora ele queria trazer a arca de Deus, né, de onde foi tirada, que nunca era para ter saído dali. Mas, infelizmente, muitas vezes, quando nós pecamos contra Deus, a presença de Deus, ela é arrancada pelo inimigo. Quem eram os inimigos do povo de Deus? Eram os filisteus. Mas quem são os nossos inimigos? São os demônios que querem entrar na nossa casa, que querem roubar a presença de Deus, que querem roubar a glória de Deus da tua vida, que querem roubar a alegria de Deus, a alegria de você servir ao Senhor. Eles sim são os interessados em arrancar a presença de Deus da minha casa e da sua casa. Mas neste dia, hoje, o Senhor vai falar com você poderosamente, e nós vamos manter a arca de Deus dentro da nossa casa. Aleluia! Glória a Deus! Davi ficou com medo por ter visto Uzá ser fulminado na frente de todos. Resolveu levar a arca para outro lugar, pois era uma responsabilidade muito grande carregar a arca, não é verdade? Agora me diga uma coisa: se fosse você tivesse, por exemplo, aqui, você tivesse, por exemplo, visto alguém ali, que nem usar, botar a mão na arca e cair duro, tu queria levar essa arca para tua casa? Hein? Deus me livre, não quero não, deixa essa arca para lá. E você acha que Davi fez o quê? Fez o mesmo. Ele viu que o cara caiu duro e falou: meu Deus, que leve para lá, né? Não para minha casa, né? Mas a gente vai entender mesmo o que o Senhor quer demonstrar, e que realmente esse pensamento de Davi estava equivocado, como muitas vezes o nosso pensamento é equivocado diante da presença do Senhor. Às vezes a gente não entende, a gente entende as coisas totalmente deturpadas, e aquilo nos impede de atrair a presença de Deus para a nossa casa. Amém? Então, eu achei essa passagem, eu fiquei lendo assim: nossa, uau! Que palavra abençoada. É legal quando a gente, né, medita na palavra e recebe uma revelação de Deus, né? Eu quero declarar aqui sobre a sua vida que quando você lê a palavra de Deus, Deus vai te dar revelações, vai abrir o teu coração, você vai entender, você vai pregar a palavra de uma forma poderosa. Quando alguém estiver precisando, a presença de Deus vai estar na tua vida, que você vai falar: meu Deus, mas da onde veio essa sabedoria? Ela vem dos céus, e é a presença de Deus que vai descer sobre a tua vida. Amém? Aleluia! Então, Davi, ele ficou com medo. Por quê? Porque você carregar a arca de Deus é uma responsabilidade, não é verdade? Né? Então ele disse: olha, vamos levar essa arca, que eu já vi que o homem caiu duro aqui do meu lado. Então vamos levar a arca ali para o irmão, para a casa do irmão fulano. A irmã, meu Deus. Para a casa de Obed-edom, né? Então, gente, eu acho algo fantástico aqui que o Senhor vai nos revelar essa noite, amém?
Então era uma responsabilidade, é uma responsabilidade para nós quando a gente recebe ali algo de Deus na nossa mão, não é verdade? Muitas pessoas não querem assumir responsabilidades. A verdade é que muitos têm medo de assumir responsabilidades, não é verdade, gente? Com medo de que algo aconteça. Quantos já pensaram assim? Né? Ai, meu Deus, eu tenho medo, Senhor. Ai, meu Deus, o pastor falou que é para mim fazer isso. Mas, ai, meu Deus, eu até com medo. Ai, que vai me dar é trabalho, né? Sangue de Jesus. Ai, lá vai eu, né? Ai, meu Deus, participar da recepção. Ai, Senhor, eu vou ter que limpar ali, vou ter que receber os irmãos. Muitos irmãos que eu recebo aí mal-humorado, né? A gente fala com o irmão nem responde. Ai, não quero não. Não é verdade? Porque você servir a Deus, fazer as coisas para Deus, é sim uma responsabilidade. Só que nós precisamos ser pessoas que realmente queiram assumir essas responsabilidades para nós. Amém? Não temos que ter medo, porque a presença de Deus é poderosa e Deus quer nos abençoar. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, vocês já ouviram falar, por exemplo, assim: não vou fazer nada para Deus, pois o diabo pode se levantar contra a minha vida. Quem já ouviu isso? O irmão prefere, não me mede. Olha, irmão, você vai aqui dar a palavra de oferta, sangue de Jesus, irmão. Se eu der, o inimigo vai querer me pegar quando chegar lá na minha casa, não é? Às vezes a gente fica com aquele pensamento, né? Com medo de assumir responsabilidades, assim como aconteceu aí com Davi, quando ele viu o cara caindo duro, ele falou: tô fora, vai, leva essa arca para lá, né? Não para minha casa. Então, muitas pessoas pensam assim. Tem gente que morre de medo, por exemplo, de ter uma célula dentro da sua casa. Morre de medo, o irmão treme quando fala assim: quem agora vai ser o próximo líder? Vamos orar pelo líder aqui na célula. O irmão nem levanta a mão. Morre de medo de assumir responsabilidade, não é? Morre de medo de falar: olha, vamos fazer lá alguma coisa. Irmão, vem trabalhar aqui. O irmão morre de medo, treme na base. Mas o que é isso? É porque não entendeu ainda o que é carregar a presença de Deus e a glória de Deus. Depois que a gente entende, a gente não quer mais viver sem. Depois que a gente entende o que é reino, o que é presença, o que é Deus para a nossa vida, a gente sempre vai priorizar. Nunca as coisas do Senhor estarão em segundo plano para quem quer realmente agradar a Deus, amém? Para quem realmente entendeu o que é agradar, o que é a arca, o que é a presença de Deus para a nossa vida. E tem muita gente, querido, que tem esse medo porque acha que o inimigo vai se levantar contra a família. E aí o inimigo vai vir contra mim. E aí eu vou, de repente, estar na minha casa sozinho. E vai que aparece o capiroto, eu vou fazer o quê? Né? Porque eu estou assumindo uma responsabilidade. Muitas pessoas pensam assim. Você um dia vai ver, quando você mencionar algo a respeito das coisas de Deus, quando você começar a amadurecer, crescer, você vai encontrar muitas pessoas que têm medo de assumir responsabilidades quando se trata das coisas de Deus. Vocês estão entendendo, igreja? Amém. Amém? Glória a Deus. A verdade é que as pessoas têm medo de assumir responsabilidades, como eu falei, né, por pensamentos equivocados. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de casamento. Eu sou um amigado. Eu não vou casar. Porque quando a gente casa, depois separa. Quem já ouviu falar isso? Quem já ouviu, gente? Casou, separou. Isso é medo, irmão, de você assumir responsabilidade. Quando você pega a sua esposa e põe um anel no dedo dela, você está assumindo uma responsabilidade de santidade ao teu Deus, ao teu Senhor. Você está entendendo? Vira aí para o seu irmão e diga assim: olha, meu irmão, você está com medo de quê? Tem medo não, irmão. Né? Então, gente, tem gente que tem medo. Tem medo? Esse aqui foi macho. Homem macho só é pequeno. Pegou a aliança, botou no meu dedo, amado. Me levou para um kitnet ali que era menor do que isso aqui. E a gente está aqui hoje. O cara não teve medo de responsabilidade. Que sirva de exemplo para você também, meu irmão. Em nome de Jesus. Pode aplaudir. Aleluia, Jesus. Aleluia. Medo de responsabilidade, como nós estávamos falando. E assim as pessoas vão tratando as coisas de Deus em segundo plano, por terem medo de assumir algo. Você vai fazer isso. Ai, meu Deus do céu. Ai, não. Ai, eu vou ficar com vergonha. Mas quando tu estava lá no chiado da chinela, tu não tinha vergonha de dançar. Mas aqui tem vergonha. Vamos dançar, irmão, morre de vergonha. Ai, Senhor. Mas quando chega lá nesses bregas, daí tá lá, irmã, chega, tá quente.
né? Mas chega aqui, eu não quero falar, prefiro não falar. Em nome de Jesus, querida, saiba discernir o que é bênção para a tua vida e o que é maldição. Né? É para você aí ter uma atitude quando você vê o pecado de não pecar. Mas quando se trata da presença de Deus, das coisas de Deus, assuma para você. Você tem vergonha? Eu tenho vergonha, mas vai com vergonha. Você está entendendo? A gente tem medo. Eu acho muitas vezes as pessoas muito tímidas naquilo que é para Deus. Né? Se a gente olha um monte de cara de santinho aqui, tudo santinho, né? Você olha, né? Parece um anjo, mas vai ver lá no baile o que ele fazia, né? Tomava todas, pagava grades e grades, né? E cantava bêbado por aí, entendeu? Aí chega na igreja, vamos cantar para o Senhor, né? Aí a pessoa quase não estica o braço, parece que tem bucite, tudo ela tem no osso. Não consegue, gente. Eu não consigo estar na presença de Deus e não me alegrar. Não consigo. Eu não consigo realmente chegar. Vamos dançar, irmão. Eu quero é dançar mesmo. Porque eu quero dançar para Jesus. Amém? Glória a Deus. A gente tem que fazer as coisas para Deus com excelência. A gente tem que ter coragem. Amém? Aquilo que você fazia lá no mundo, você lembra agora? O que você fazia? Que você tem até vergonha de falar para alguém? De tão feio que era? Você tem que fazer agora melhor para Deus. Amém? Faça melhor, desenvolva os seus talentos. Deus te deu dons, Deus te deu talento. Deus te deu uma inteligência tão grande, não é verdade? Deus te deu habilidades tão grandes. E por que você não usa isso para o reino de Deus? Amém? Então, Deus quer falar conosco essa noite. Aliás, Ele já está falando conosco nessa noite. Amém? Então é importante, né? A gente não tratar as coisas de Deus de qualquer jeito. Usar, morreu. Vamos ver aqui no versículo 6. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Vamos continuar aqui, ó. Uzá morreu, pois foi irreverente com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, com a arca de Deus. E não porque Deus é mau, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, Aliás, Uzá, ele morreu não porque realmente Deus era um Deus mau. Quando a gente assume uma responsabilidade, a gente vai tomar um prejuízo, uma coisa ruim. Não. Por que Uzá morreu? Ele morreu porque ele foi irreverente. Você está entendendo? Aí a gente olha assim, poxa, mas ele só tocou. Não sei. Quando a Bíblia ela fala que o cara foi irreverente, a gente não sabe se ele pensou alguma coisa. Está entendendo? Se ele imaginou alguma coisa. A gente não sabe. Porque a Bíblia deixa bem claro, ele foi irreverente. Ele não teve uma atitude que agradasse a Deus. Né? Então, por que ele morreu? Porque ele talvez fez algo errado. E por que muitas pessoas, às vezes, quando elas assumem umas responsabilidades para com Deus, por que muitas vezes acontecem catástrofes, coisas ruins? Porque a pessoa quer estar fazendo as coisas de Deus, porém com a vida toda errada. Você está entendendo? Ela sabe que aquele pecado ali, Deus já falou com ela. Deus já disse, olha, meu filho, não faz isso, não anda nesse caminho. Olha, para de andar com essa pessoa, para de andar com esse rapaz, para de assistir aquela coisa, para de ouvir essa pessoa. E a pessoa está na igreja, dentro da igreja aqui, né? Ou em qualquer igreja aí que existe no mundo, mas ela está insistindo aonde, gente? No erro. Ela está sendo irreverente ali com a palavra de Deus. Ela está sendo uma pessoa que não tem temor. E por que isso aconteceu com Uzá? Porque ele foi, né, irreverente. Eu acho que o nome dele não deveria ser Uzá, deveria ser Azar. Né? Só trocar ali a letra, tirar o e botar Azar, porque o cara teve azar, ele caiu duro ali. Né? Então, por isso que muitas pessoas ficam, ai meu Deus, eu tenho medo. Não é, gente, que quando você assume uma responsabilidade, que o mal vai te acontecer. Não é. Muitas pessoas assumem responsabilidade diante do Senhor e algumas coisas estranhas acontecem. Por quê? Porque elas querem fazer o reino de Deus de qualquer jeito. Você está entendendo? Você está entendendo? E o que vai acontecer? Deus vai se irar com ela. Deus vai ficar irado com essa pessoa. Porque ela não está levando o reino de Deus a sério. Quantos entenderam aqui, igreja? Né? É por isso que Uzá, ele morreu. Ali ele foi fulminado diante ali a presença de todos. Amém? Glória a Deus, igreja. Amém. Aleluia. Né? Então não foi porque Deus é mau.
Não foi porque ele assumiu uma responsabilidade ali. Não é porque você vai assumir uma responsabilidade aí, uma célula, que você de repente vai morrer. Você está entendendo? A gente precisa assumir responsabilidade. Não é porque que você vai botar aí um anel no dedo da sua mulher e você vai separar. Depende. Você vai separar se você não tiver Deus na sua vida. Você pode separar se você não tiver sabedoria. Você pode separar se você abrir uma brecha para que o inimigo entre e destrua a tua casa. É diferente, você está entendendo? Mas quando a bênção de Deus está na nossa vida, não existe nada que possa destruir, porque a presença de Deus está conosco e ela é proteção. Amém? Glória a Deus. Então não tem nada a ver. Tem nada a ver uma coisa com a outra, bem? E é isso que Deus ele vai falar ao nosso coração nessa noite. Eu quero que você abra agora em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6 ao 10, amém? Abra a sua Bíblia, você que tem aí seu celular. Então, Uzá morreu naquele momento porque ele agiu de uma forma irreverente ao Senhor. E muitas das vezes as pessoas que têm a presença de Deus acabam se desviando ali da verdade. E a gente vê o inimigo levar, o inimigo tocar, o inimigo roubar, né? Por quê? Porque essa pessoa não está andando em vitória. E Deus ele deseja que você ande em vitória. Deus ele deseja que você seja uma pessoa reta, amém? Nós sabemos que não existe ninguém perfeito. E não vai existir até que Jesus transforme esse corpo aqui nosso em um corpo glorioso, amém? Mas é muito, muito importante quando você procura andar em temor ao Senhor. Amém? Você vai errar? Vai errar. Mas o que vai acontecer realmente na sua vida é que você vai mais acertar do que errar. Amém? Porque você vai temer o nome do Senhor. Então vamos ler aqui 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 6. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e aquele que nela confia jamais será o quê? Envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, quantos creem aqui na palavra de Deus? Amém? Esta é a pedra preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E pedra de o quê, gente? Tropeço. Ou seja, a mesma pedra ali, né? Que trará benefício, né? Que levantará essa pessoa, que fará essa pessoa não ser envergonhada. Para outros, é uma pedra que vai derrubar a muitos. Você está entendendo? Porque quem anda longe da vontade de Deus, quem quer fazer as coisas de qualquer jeito, sem a presença e sem temor do Senhor, essa pessoa ela vai ser envergonhada e vai cair. Você está entendendo? Um dia as coisas vão apertar e realmente vai surgir a verdade. Você está entendendo? Então, ao mesmo tempo ali que aquele homem, como é que eu posso dizer, caiu morto, lá na frente a gente vai ver o que aconteceu, né? Creio que você já sabe o que aconteceu com a casa de Obed-edom. Ela foi uma casa grandemente abençoada, não é verdade? Mas como assim o cara morreu e Obed-edom foi abençoado? Foi isso que a palavra de Deus acabou de nos ensinar. Depende, né? Essa pedra, a pedra angular, é a pedra que não deixa aqueles que creem ser envergonhados. Porém, é a mesma pedra que faz aqueles que rejeitaram, né? Aqueles que, como diz aqui, ó, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E pedra de quê? E a rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram o quê? Destinados. Aí olha o que Deus diz: vocês, porém, são geração eleita. Cadê a geração eleita por Deus? Você foi eleito por Deus, amém? Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quantos Deus chamou aqui das trevas para a sua maravilhosa luz? Nós somos geração eleita, povo de Deus, povo de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. São geração eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo exclusivo de Deus. Deus quer que você seja exclusivo dele, você está entendendo? Deus não quer você aqui hoje na igreja e amanhã lá nos bares da vida. Deus não quer você aqui adorando ao Senhor e amanhã lá nos bregas da vida, lá nas bocas da vida, usando drogas, usando entorpecente, usando tantas coisas. Deus quer que você seja uma pessoa exclusiva, só dele, de ninguém mais. Deus quer que você seja uma nação ou um povo eleito que foi chamado por Deus. Quantos estão entendendo? A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós. Deus, ele não quer dividir você com ninguém. Porque eu tenho certeza que você que é casado não gostaria de dividir a sua esposa com ninguém. Você que é casada não gostaria de dividir o seu marido com ninguém. Da mesma forma, Deus não quer dividir você. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Aleluia! E nós precisamos carregar essa glória, essa presença, essa arca, amém? Levar essa glória de Deus, essa arca de Deus para a nossa casa, amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Então vamos voltar novamente, né, aqui em 2 Samuel, capítulo 6, porque ainda temos muito o que falar aqui dessa passagem, amém, queridos? O mal só acontece com quem trata as coisas de Deus de qualquer jeito. Quantos lembram aqui de Ofni e Finéias? Eu falei sobre isso, não falei? Eles eram pessoas detestáveis diante do Senhor. Eles eram os filhos do sacerdote Eli. E eu lembro que a Bíblia diz que quando as pessoas responsáveis estavam preparando as ofertas, porque para que eles pudessem consumir, porque era um direito dos filhos do sacerdote comer. E em Levíticos fala da obrigação, que quando o povo oferecia, né, ali uma oferta, tinha uma parte do alimento, ele falava a parte ali daquele animal que seria sacrificado. Os sacerdotes e os filhos eram obrigados a comer aquele animal, depois que ele foi assado, ali no lugar santo, numa parte em que Deus falava. Então, eles eram obrigados, e a Bíblia menciona que uma vez, lá em Levíticos, fala que teve uma vez que eles não comeram e Deus ficou furioso e matou aquelas pessoas, aqueles servos, né? Aqueles filhos de sacerdotes. Então, era, né? E é uma obrigação daqueles que representam a Deus comer, né, daquilo que sobra ali, daquilo que Deus destinou para quê? Para que o pecado do povo fosse perdoado. Você está entendendo? Para que Deus recebesse aquela oferta. E a Bíblia fala aqui que era um direito deles de comer, porque Deus estabeleceu assim. Mas o que aconteceu? Eles poderiam comer aquilo que o Senhor determinou, você está entendendo? Aquilo que o Senhor determinou, porque tinham coisas que eles poderiam comer, mas tinham coisas que falam em Levíticos que Deus falava assim: dessa oferta você não vai comer, vai deixar queimar, né, até aquela oferta se acabar, né, até aquele fogo consumir tudo, e eles não poderiam comer. Mas aqui, Ofni e Finéias, não sei por que eles faziam isso, porque eles tinham direito de comer de tudo aquilo que o povo trazia. Só que eles agiam ali com irreverência, né? Foram irreverentes às coisas de Deus, às coisas sagradas de Deus. E a Bíblia fala que quando aquele cara estava cozinhando, aquele homem lá responsável por cozinhar, eles mandavam alguém, falavam bem assim: olha, manda para Ofni ou Finéias, né, que eles querem comer. Aí o cara: não, deixa cozinhar primeiro, quando cozinhar, né, depois pode tirar. Não, ele mandou, ele disse que ele quer crua a carne. Aí todas as vezes que o cara lá cozinhava ali aquela carne, recebia as ofertas, estava preparando, aquele outro que foi mandado por Ofni e Finéias enfiava o garfo, ou seja, pegava aquilo que não era dele. Você está entendendo? Agiu de uma forma irreverente, por isso que foram mortos. Por isso que os filisteus venceram e levaram a arca. Por quê? Porque eles estavam tratando a arca de Deus, sabe? A presença de Deus de qualquer forma, como se não fosse importante, sem temor nenhum. E tem, queridos cristãos, que tratam as coisas de Deus assim? Tem ou não? Tem. Tem muitas pessoas
Muitas pessoas que estão aqui, logo depois vai dar horário, vai terminar o culto, a pessoa vai estar fazendo outra coisa totalmente diferente. O que é isso? Isso é desonra, isso é irreverência, e isso desagrada ao Senhor, você está entendendo? Tem gente que vai sair daqui, vai pegar o celular e vai entrar direto na pornografia. E vai achar normal, cultuei hoje, glória a Deus, agora eu vou fazer o que eu quero. Tem gente que na cabeça, tudo ok, não tem problema nenhum, nossa, tudo tranquilo, né? E não é dessa forma. Por isso que Uzá foi morto, porque ele foi alguém irreverente. Irreverente àquilo que era sagrado, né? Então, querido, o mal só acontece com quem trata as coisas de Deus de qualquer jeito. Vamos ler agora o verso 11 ao 5, amém? Vamos à leitura do verso 11 ao 15. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. De quem que a arca ficou, gente? A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua o quê? Família. Quando a gente atrai a presença de Deus, quando a gente recebe a presença de Deus, nós abençoamos toda a nossa família. A nossa família é abençoada. Não é verdade? E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui. Por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de... Não, vamos lá, cadê a igreja? Então, como é que diz? Com grande festa foi à casa de... E ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. O que é a cidade de Davi? O que a Bíblia quer dizer? A casa de Davi. A casa de Davi. Davi foi lá na casa de Obed-edom e soube, o povo falou, olha, Obed-edom está sendo grandemente abençoado. Ficou 3 meses a arca na casa dele. Foi grandemente abençoado, ele, a família dele. Quantos já ouviram quando Deus entra na vida de alguém e a pessoa fala, meu Deus, como aquela família, sabe? Era uma família toda destruída, agora está sendo abençoada. Estão prosperando. Tudo que põe a mão dá certo, né? O que é isso, gente? É a presença de Deus na nossa vida, amém? Então, Davi, ele soube, lembra? Quantos lembram? Que quando ele viu o cara caindo duro, Uzá caindo duro ali, quando ele esticou a mão, tocou na arca, morreu, né? O que ele falou? Não vou levar mais para casa, não. Vamos levar para casa de Obed-edom, né? Só que aconteceu o contrário, ao invés de repente, a família de Obed-edom e ele morrerem, eles estavam sendo abençoados, você está entendendo? Eles estavam sendo abençoados, ninguém morreu ali, gente. Eles estavam sendo totalmente, assim, poderosamente abençoados. O que é isso? É a prosperidade de Deus, porque ali havia alguém que realmente, né, se importava com a presença e a glória de Deus. Você está entendendo? Então, existem 2 diferenças. Quando você trata as coisas de Deus de qualquer jeito, você atrai coisas ruins para a sua vida. Aí vai morrendo família, vai morrendo casamento, vai morrendo alegria, vai morrendo tudo. Senão hoje não vai cair duro, mas a verdade é que muita coisa vai morrer na tua vida. Você pode não morrer fisicamente, que aliás isso acontece, não é verdade? Muitas pessoas morrem longe de Deus. Mas a verdade que a gente vê é que muitas pessoas estão morrendo espiritualmente. Os filhos já estão perdidos. Casamento já, sabe, ninguém aguenta olhar para a cara do outro, já está uma chatice. Um falou o A, o outro vem e fala o abecedário inteiro, não é verdade? Porque não tem mais prazer. É claro, gente, que muitas vezes a gente, né, dá aquela discutida com o marido, não se entende, porque isso é normal acontecer em casamento. Mas eu estou falando de catástrofe. Você está entendendo? Eu estou falando de maldição. Eu estou falando de morte. Morte ali no respeito, no afeto, no carinho, não tem mais. Né? Não tem mais alegria em fazer nada ali dentro daquela casa. Por quê? Porque você não tem prazer. E quando a gente perde a presença de Deus na nossa vida, tudo se vai. Não tem alegria, não tem felicidade. Né? Aquele jovem era um jovem tão alegre, tão cheio de Deus. Quando chegava na igreja, era o primeiro a sentar no banco. Hoje o jovem senta, é o último do banco. Daqui a pouco ele está sentando lá, daqui a pouco nem vem mais para a igreja. Não é verdade? Porque de tanto estar ali na igreja, cometendo aqueles mesmos pecados, achando que está tudo normal, que está indo tudo muito bem, mas a Bíblia fala
que os ímpios não vão permanecer na congregação do justo. Uma hora, querido, você não vai aguentar mais ficar aqui. Porque ninguém se esconde de Deus. E a Bíblia é bem clara que o ímpio não vai permanecer na congregação do justo. Então, se você acha que você vai ficar aqui, vivendo a mesma vida, sabe, cometendo os mesmos pecados, tenha certeza que um dia o inimigo vai te arrancar daqui. Porque se você está aqui é pela misericórdia, porque Deus ainda quer trabalhar na tua vida. Mas vai chegar uma hora, se você não se arrepender dos seus pecados, que Deus vai falar, não vai mais ficar no meio do meu povo. Vai sair, né? Vai sair de vez, vou permitir o inimigo levar, vou permitir o inimigo tocar, porque a pessoa não quer responsabilidade, não quer compromisso, não quer ali honrar o nome de Deus, a presença de Deus, não deixa a arca de Deus, a presença de Deus entrar na casa dela. E o que Deus quer, querido, é que a presença dele esteja dentro da tua casa. Amém? É isso que Deus quer na nossa vida. Ele não quer matar ninguém. Ele não quer trazer peso para ninguém. Pelo contrário, Deus quer prosperar a nossa vida. Amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. É isso que o Senhor deseja, né? Prosperar a nossa vida, abençoar a nossa vida. E foi onde que eu parei, que eu não lembro mais? Versículo 12. E disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Amém? Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos e de alegria. E de o que, gente? Trombetas, né? Então, quando Davi viu que a presença de Deus, que a arca de Deus estava abençoando a casa de Obed-edom, o que ele fez? Vou levar para minha casa, para a cidade de Davi. Porque esse foi o projeto inicial, quantos lembram? Só que ele mudou de ideia. Quando ele viu Uzá caindo duro ali. Então ele falou, meu Deus, não vou levar para minha casa. Eu vou mandar para lá. Quando ele viu abençoando, por quê? Né? Porque ali havia pessoas que honravam o nome de Deus. E aquela família foi totalmente abençoada. Então ele quis trazer para a cidade de Davi, para a sua casa. E a Bíblia fala que quando eles foram levando, eles foram sacrificando. Davi sacrificava um boi, dava tantos passos. Quantos passos que a Bíblia fala aqui? 6 passos sacrificava, mais 6 passos sacrificava, aí dançavam na presença de Deus, cantavam com instrumentos musicais. Por quê? Porque a arca de Deus estava entrando na casa, e é isso que acontece. Sabe por que você vive triste? Porque está faltando a presença de Deus na tua casa, está faltando a glória de Deus. Aonde a presença de Deus entra, a prosperidade, a vida, a renovo, a crescimento, a alegria, há uma terra fértil. Deus quer te dar um coração fértil, que tem criatividade para fazer o reino dele, que tem amor em servi-lo, em adorá-lo, amém? Em cantar para ele, em se alegrar. Quando você chegar na presença do Senhor, querido, nunca mais na tua vida chega duro aqui. Vamos dançar, o irmão está duro que nem um poste. Se alegra na presença do Senhor. Porque tem muita gente que já desceu à sepultura e não pode dar um glória a Deus. Mas você pode. Mas você que está aqui pode. Mas você pode se alegrar. Você pode se alegrar com a tua casa, com a tua família. Porque nós adoramos aquele que vive, que ressuscitou ao 3º dia. E ele é digno de glória, digno de exaltação. Aleluia. Aleluia. Seja louvado, Senhor, nessa noite. Seja entronizado, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por muitas vezes não darmos valor a Ti, Jesus. Por levar, meu Deus, a Tua obra de qualquer maneira, Senhor. Por não, meu Deus, Senhor, estar contente, meu Deus, com aquilo que o Senhor tem nos dado, por não ter honrado o Teu nome, Senhor. Que a Tua arca, que a Tua presença, Senhor, entre na casa de cada pessoa que está aqui, ó Deus. Que a nossa vida, Senhor, seja, Senhor, tomada, Deus, pela Tua glória, Senhor.
pela tua majestade, que haja temor no nosso coração, Jesus. Que haja alegria, Senhor, em cantar para Ti, Senhor. Que não precisemos de ninguém dizendo: canta, louva, adora, porque a minha vida vai exaltar a Ti em todo tempo, Jesus. É isso que nós precisamos aprender, querido. É isso que nós precisamos aprender. É honrar a Deus de verdade. É, se tiver que trabalhar, trabalha de verdade, porque o tempo está chegando. O tempo está chegando, Jesus disse: trabalhe enquanto é dia, porque vem a noite, e quando vier a noite você não poderá mais trabalhar. Então o tempo de adorar, de se santificar, de trabalhar para Deus é agora, é já, é nesse momento, é quando amanhecer amanhã na segunda-feira, você se encher da presença e da glória de Deus. Não espere amanhã, não espere o mês que vem. Ano que vem eu vou para o encontro com Deus. Ano que vem eu vou para esse EDD. Ano que vem eu vou deixar abrir uma célula na minha casa. É agora que o Senhor quer te usar. Ele está voltando, Jesus está voltando. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E aí, quando Davi viu que a casa de Obed-edom estava sendo abençoada, fortemente abençoada, a família dele sendo abençoada, Davi viu. Ele falou: vou levar a arca para minha casa. Vou trazer a arca para minha casa porque eu quero essa bênção. Aí sabe o que aconteceu? Quebrou o mito de quem carregava a glória de Deus morria. Que nessa noite o mito que você tem na sua mente, que você acha, quando você receber ali uma responsabilidade, você vai ser perseguido pelo inimigo, caia por terra da tua vida, porque quando a presença de Deus entra, não tem diabo, não tem Satanás, não tem nada, porque a glória de Deus é proteção para a nossa vida e para a nossa casa. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia fala que eles vinham dançando, se alegrando na presença do Senhor. Dançando, celebrando, oferecendo ali sacrifício. Porque Davi descobriu que o que matou não foi a presença de Deus, mas que o que matou aquele homem foi a sua atitude irreverente. O que mata o homem não é a responsabilidade que ele recebe da mão de Deus, não, querido. O que mata o homem é quando ele se afasta de Deus. É quando ele negligencia o seu chamado. Talvez tenha pessoas aqui que foram chamadas por Deus e hoje você está negligenciando aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Você tem medo? Você não tem coragem de assumir aquilo que o Senhor quer entregar na tua mão? O que mata não é a presença. O que mata são os nossos pecados, que fazem separação entre nós e o nosso Deus. É o pecado que mata. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Talvez você esteja vivo, mas como um defunto aqui, que não tem alegria. Sabe por quê? Porque tu nunca resolveu tomar uma atitude diante de Deus. Porque tu nunca resolveu vir aqui na frente e ter coragem de entregar a tua vida para Cristo. É por isso que você está triste. É por isso que a tua vida não vai para frente. É por isso que a tua casa não prospera. Porque tu não tem coragem de assumir responsabilidade. Tem muito cristão ali, querido, que está sendo morto, decapitado em países comunistas. E espere, irmão, porque esse dia vai chegar aqui. Esse dia vai chegar. Ai, misericórdia, pô, vai chegar. E aí a gente vai ser provado pelo fogo. Porque tem muita gente que tudo põe empecilho para servir a Deus. Ai, porque a igreja é longe. O cara mora aqui no bairro e acha a igreja longe. Tanta gente pegava barco, andava de barco pelos rios, né, com a sua família correndo risco de vida. A igreja é longe. Ah, eu não vou para a célula porque eu estou cansado. Eu quero ver que quando a perseguição chegar aqui, porque não vai demorar. Se você, né, vai se comportar, qual é o jeito que você vai se comportar? Porque agora a gente está vivendo um período muito light, né, irmão? Pode ir para a igreja a qualquer hora,
Célula tem à vontade em qualquer rua aqui. Na nossa igreja tem célula aqui, tem célula ali na frente, tem célula lá na Cuba, tem célula ali na rua. Como é que é o nome da rua? Rua 2. Tem irmão que nem faz questão de estar na célula. Acha que é, né? Não é nada, que besteira. Quero estar na minha casa descansando. Hoje nem era para mim estar aqui, irmão, que eu nem estou muito legal de saúde. Meu marido sabe. Mas uma coisa que eu não tenho é medo de assumir responsabilidade. Eu não tenho medo. Deus está de prova. A gente tem medo de assumir responsabilidade? Quando ninguém quis célula na sua casa, quando todos ligavam, hoje não vai dar, tá bom? Porque hoje eu não estou legal. Sabe quem estava lá? O Beto e a Dani estavam lá. Estava lá. Olha, não vai dar para a gente pregar hoje na célula, porque, não sei o quê. Sabe, quem estava lá? O Beto e a Dani. A gente não pode ter medo de assumir responsabilidade. De qualquer jeito, de qualquer forma. Sempre falei, ou bem, ou mal, ou triste, ou alegre, eu tomo a responsabilidade para mim. Porque Deus quer levantar gente corajosa. Sai da tua cadeira, sai do teu conforto e vai levar a palavra de Deus. Para de viver só para ti. Até quando? A minha vida, o meu trabalho, a minha casa, não sei o quê, não sei o quê. Vai viver a vida que Deus tem para você, porque você não sabe até que dia você vai viver. Para de se preocupar só contigo, por isso que você se preocupa tanto com você, que nada acontece na tua vida. Não tem novidade. Mas o nosso Deus é um Deus que tem novidade, porque assim, quando ele entrou na casa de Obed-edom, a Bíblia diz, e a sua família foram fortemente abençoados. Aleluia, glória a Deus. Seja louvado, Senhor Jesus. Na nossa igreja, Senhor, que a tua glória possa entrar nas nossas casas, possa nos encher. Amém? Então, a presença de Deus, querido, ela não mata. Pelo contrário, a presença de Deus nos prospera. Vira para o seu irmão assim, diga assim para ele, meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Diga, a presença de Deus não mata. Diga, ela prospera. Entenda isso de uma vez por todas. A presença de Deus prospera, enriquece da vida, da alegria, da salvação. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Aleluia. Vire para o seu irmão mais uma vez e diga, assuma a responsabilidade no reino de Deus. Diga aí, não tenha medo. Você é uma pessoa corajosa. Vai em frente, Deus está com você. Aleluia. Deve ser um motivo de muita alegria quando você assume uma responsabilidade para com Deus. Amém? E não de tristeza. Deixa a arca de Deus entrar na tua vida e não impeça com que a presença de Deus entre na tua casa, entre na tua vida, amém? Deixa a arca de Deus entrar, deixa a glória de Deus entrar. Nós vamos ler aqui o versículo 16, diz assim, aconteceu que entrando a arca do Senhor, meu filho, quem me deu isso aqui? Senhor, obrigado, Pai. Só pode ter caído do céu, né? Eita, Senhor, que é catarro, que é assim, sangue de Jesus. É rímel borrado, né? É tudo borrado, mas a glória de Deus, amém, irmãos? Isso aqui a gente conserta depois. Aleluia. Então, vamos continuar aqui, lendo no versículo 16, amém? Deixa eu tomar uma água aqui, né, que já foi bastante. Diz assim, aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. Qual era o nome da filha de Saul, gente? Mical. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ele tinha motivo ou não, gente, de cantar e celebrar? Tinha ou não? A arca de Deus estava entrando na casa dele, né? Eles tinham perdido a arca e agora a glória de Deus estava vindo novamente. O povo ali de Deus tinha perdido a batalha. Por quê? Porque tinham perdido a presença e o temor a Deus. Então Deus permitiu com que a arca fosse levada pelos inimigos. E agora Davi estava trazendo para a cidade de Davi ali aquela arca. Então eles tinham motivo suficiente de celebrar na presença do Senhor. Amém? Então vamos continuando. Eu parei no versículo 17. E eles trouxeram a arca do Senhor e colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado.
E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E deu um pão, um bolo de tâmaras. Quem conhece as tâmaras aí? Cadê as mulheres? Eu sei que eu já perguntei outras vezes, ninguém conhece, né? Mas um dia eu vou trazer, quem sabe eu trago nessas tâmaras aqui para o Dia das Mulheres e deixo ali para você experimentar. Amém, mulheres? Então, vamos lá. Cadê? Me perdi. Tá. E deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem, a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para a sua... Voltando Davi para casa para abençoar a sua família. Olha só, voltando Davi, o que, gente? Para casa, para o quê? Abençoar a sua família. Mical, filha de Saul. Filha de quem, né, gente? A gente tem que ter muito cuidado. Se você vai casar, meu irmão, veja de quem essa pessoa é filha. Porque depois não adianta você reclamar, porque não adianta. O filho vai herdar alguma coisa do pai, né? Então, o que dá? Mical herdou de Saul? Coração duro. Oh, Deus, obrigada que a minha mãe tem um coração maravilhoso. Você tem sorte, meu marido. Mulher de Deus, minha mãe. Glória a Deus. Então, vamos continuar aqui. Voltando Davi para casa para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Ô serpente dessa mulher, né? Tem cada mulher que misericórdia. Aqui não tem não, né? Mas tem umas irmãs que é serpente. E ela pegou, o que ela fez? Ela jogou um balde de água fria no cara que estava dançando na presença de Deus, celebrando e que viria para sua casa para abençoar a sua família. Você está entendendo? Ela não gostou. Nossa, que cara vulgar. Que papelão que você está fazendo aqui na frente das pessoas. Você é o rei de Israel. Não cabe a você estar com essas atitudes. E dando uma pausa aqui, só para a gente ter uma descontração. Criança é muito engraçada, né? Uma vez eu fui eu não lembro, a gente fez uma confraternização das células, não estou lembrada hoje, né? Aí tá, eu cheguei lá, a gente estava se servindo, né? Só crente, cristão mesmo, era a célula. Aí eu estava dançando, xeramunguma, você é cristã, eu dançando, ela pegando com o meu pratinho, né? Aí a criança falou assim: pastora, a senhora acabou de sair da igreja, a senhora está dançando aqui, menina, mas não aguentei, eu ri tanto, né? Porque eu falei, mas meu filho, eu fui explicar para ele, porque talvez, né, a gente não sabe, a criança aprendeu que dançar é pecado, né? Que a gente não tem que se alegrar na presença de Deus. Eu peguei e ensinei, falei, meu filho, o pastor está dançando música, né, de Deus, e cristão ele tem que se alegrar. Você não sabia que cristão dançava? Né? Aí ele, tá, pastora, sim, pastora. Mas eu achei tão engraçado. Pastora, a senhora acabou de sair da igreja, sai daqui dançando, menino, mas eu ri demais, olha, eu não sei, eu saí de lá rindo, porque eu ria quando eu lembrava daquilo que ele tinha falado. E da mesma forma que Mical, né, o cara dançando, celebrando, e ela, nossa, né, isso é um papelão que você está fazendo, dançando aqui, que coisa feia. Ela não estava entendendo a alegria dele de trazer a presença de Deus para dentro da casa dela, que era esposa dele. Você está entendendo? Às vezes a gente quer atrair ali a presença de Deus, mas sempre tem alguém para querer impedir. Ai, meu Deus, reclamão. É cri-cri. Tem gente que é cri-cri, né, irmãos? Gosta de, sabe, estar ali aperreando os outros. Oh, meu Deus do céu, tem misericórdia dessa alma. Né? Então, ela começou ali a falar algumas coisas. Onde é que eu parei? Homem vulgar, né? Versículo 21. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai. O cara ele deu no olho dela, né? Olha só. Que eu dancei perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele. Quem lembra quem era o pai de Mical? Saul, um rei desobediente, coração obstinado, em que Deus disse assim para Samuel: o que tu está fazendo ainda, insistindo na vida dele? Tu não já sabe que eu rejeitei? Deus falou para Samuel. Deus falou, para de insistir nessa pessoa que eu já rejeitei. Eu não quero mais que tu peleje para que ela, sabe, esteja na presença de Deus. Tem muita gente que Deus não quer que a gente fique insistindo mais.
Já fizemos de tudo, já falamos de tudo, a pessoa já sabe tudo, e Deus fala, olha, não insiste mais, porque eu já rejeitei, eu não quero, não precisa estar pregando, estar levando a palavra, estar abrindo a Bíblia, estar mandando o versículo, não precisa, eu não quero, eu já rejeitei. E é um Deus de amor, não é? Deus não é um Deus de amor? Mas quando Ele tem que agir com justiça, Ele age. É assim que Deus funciona, é assim que é o caráter de Deus, é um Deus justo. Então, aqui, Saul foi rejeitado por Deus. E quem assumiu o lugar de Saul, gente? Davi assumiu. Tanto é que ele disse, olha, em lugar de seu pai, né? Então, vamos lá. Quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, celebrarei. E olha o que ele diz, e me rebaixarei ainda mais, porque para ela aquilo que ele estava fazendo era uma humilhação, você está entendendo? Era humilhante aquilo que ele estava fazendo, é um papelão. Né? Não poderia um rei estar fazendo aquilo. Ele falou, ele disse bem assim no versículo 22, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia, diga comigo, repita comigo, e até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Diga, jamais teve filhos. Olha só. O menino herdou o coração ruim do pai, não é verdade? Um rei obstinado, um rei que tinha sido realmente rejeitado por Deus. E, infelizmente, tem gente que dificulta a entrada da presença de Deus na casa, na sua própria casa. Às vezes tem alguém de Deus ali que representa a Deus, que quer que a presença de Deus mude aquele ambiente, mas a pessoa sempre olha para coisas bobas. Ela estava olhando porque ele estava dançando. Que bobagem, não é, gente? Ela devia estar olhando para a presença de Deus que estava entrando para abençoar a casa dela, porque afinal ela também era a esposa de Davi, você está entendendo? E tem gente que coloca tanta dificuldade para que as responsabilidades, para que a presença de Deus entre na nossa casa, sabe? Na sua própria casa, aliás. Então ela estava ali olhando para coisas superficiais, coisas que não eram importantes. E tem muitas pessoas que, ao invés de se alegrarem por a presença de Deus estar entrando nas suas vidas, elas começam a questionar. É por isso, é por aquilo, eu não gostei daquilo outro, por que está fazendo isso? Sabe, tem muita gente que é assim, que é pedra de tropeço. Lembra do versículo que nós lemos? Lembra? Pedra de tropeço, para quem se importa realmente em agradar a Deus, né? Então a pessoa, ela reclama de tudo, em tudo ela vê defeito. Quando é algo para Deus, em tudo ela reclama. Não gosta de responsabilidades, né, no reino, não quer a presença de Deus na sua casa. Por isso, sabe o que acontece? A pessoa é estéril. Sabe o que é uma pessoa estéril? A pessoa, tudo que ela põe a mão não prospera. Estéril. Não germina a terra que ela coloca a mão não vai para frente. Porque ela, ao invés de ali ajudar o esposo ou a esposa, ela se torna um Mical da vida. Amarga, atrapalha seu marido, atrapalha sua esposa, e tudo que essa pessoa faz é estéril. Não prospera, não cresce, não vai para frente, trabalha que nem um condenado e uma condenada, mas não vê as coisas de Deus acontecerem. E que você, querido, não seja assim. Mas que você seja alguém que vai atrair a presença de Deus para a tua casa e vai celebrar na presença do Senhor, amém? Você é a pessoa que vai realmente assumir a responsabilidade, tomar para você, não ter medo, porque a presença de Deus, ela não mata, mas ela traz prosperidade, e é essa vida que o Senhor quer derramar sobre você. É a alegria, é a presença, é a glória de Deus, é a vida de Deus. Deus tem prazer em abençoar. A Bíblia fala que Ele tem prazer na prosperidade dos seus servos. Um pai que ama, ele deseja o melhor para os seus filhos, sim ou não? Um pai que ama, ele deseja ver o seu filho bem, estabilizado, com uma boa família, com uma boa saúde, com um bom casamento. Ele deseja ver ali os frutos netos. Mas Mical nem filhos deu a Davi, nem filhos deu a ele, por conta do coração amargo.
Não tenha um coração amargo. Se nessa noite você se encontra, poxa, eu acho, pastora, que eu tenho um coração ruim. É tempo de você se arrepender e se voltar para o Senhor. Porque a palavra de Deus está vindo e ela vem realmente para quebrar os grilhões da nossa vida. Essa palavra não é um julgamento para você. Poxa, eu sou essa pessoa, não presto. Não, mas é para te restituir e abrir o teu entendimento para que tu também experimente da presença e da glória de Deus sobre a tua vida. Aleluia, glória a Deus. A presença de Deus não mata. Vire para o seu irmão e diga assim, olha, deixa a arca entrar. Diga, não impeça. Diga para ele mais uma vez, não impeça. Versículo 5 aqui de Lucas 19. Diz assim. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, Zaqueu, o quê? Desça depressa. Hoje devo hospedar-me na tua casa. Jesus quer entrar na tua casa. Jesus quer entrar na tua casa, querido. Jesus quer invadir o teu coração que é de pedra, mas deixa eu te falar, Ele é o carpinteiro, Ele tem poder para desfazer os corações mais duros que existem. Ele é poderoso. Se tu abrir o teu coração, o Senhor vai adentrar no teu coração e vai fazer morada. Aleluia. Versículo 6, sem demoras Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua... Receba Jesus na sua casa com alegria. Dance na presença do Senhor, como Davi dançou com alegria. Não foi com tristeza, não foi com pesar, mas a Bíblia fala que ele recebeu a arca de Deus com alegria. Zaqueu recebeu Jesus na sua casa com que, gente? Alegria. Se coloque de pé essa noite. E preste atenção para cá. Amém. Vamos cantar ao Senhor já se preparem aqui os músicos. Versículo 8 diz assim: enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu, hoje chegou salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Talvez você esteja aqui se achando o pior dos homens e das mulheres, mas se você deixar Jesus entrar na tua casa, Ele vai tocar o teu coração e automaticamente o seu coração será transformado e você será um novo homem, uma nova mulher, cheia da presença de Deus, cheia da glória de Deus. Levanta as suas mãos e comece a orar.